Olá, pessoal. Então, continuando aqui o nosso curso de Portugal Studio, nós vamos falar hoje sobre as bibliotecas, né? Eu vou estar mostrando duas bibliotecas, onde nós podemos achar informações sobre elas e como nós vamos fazer para utilizá-las no código, né? Para acharmos as bibliotecas que tem no Portugal Studio, nós vamos aqui na tela inicial e clicamos em ajuda. Na versão online, eu acho que nós não temos essa opção. Mas na versão baixada, né, na versão desktop, nós temos. Caso não tenha, na versão online você pode digitar documentação, né, do Portugal Studio. Eu vou mostrar aqui no final da aula. E vocês também vão ter acesso a essa documentação, né? Vocês vão clicar aqui em ajuda e ele vai aparecer desse jeito. Linguagem Portugal, que vai ter algumas ajudas, né, sobre as bibliotecas, como elas funcionam. Algumas declarações de variáveis, estruturas, expressões, tipos. E aqui em biblioteca nós temos todas as bibliotecas disponíveis, certo? Biblioteca para tratar com arquivos, calendários, gerar interface gráfica, mexer com internet, biblioteca matemática, como interagir com o mouse, criação de objetos, serviços de web, sons, teclado, texto, tipos, útil e Portugal Studio, né? Nós vamos começar com a que nós já usamos em sala, que é a biblioteca útil. Ela tem algumas funções, uma função aguarda, né, que ela vai gerar um tempo, você consegue fazer com o seu programa ele pause. Então, eu recomendo que vocês leiam isso aqui, né, vai ter aqui como funciona. Quando você estiver trabalhando com matrizes, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente no curso, nós vamos entender como contar as colunas das matrizes, número de linhas, né, o diretório que nós estamos. E o método que nós vamos ver agora é o método sorteio. Então, o que é que esse método diz? Ele sorteia um número aleatório entre os valores mínimo e máximo especificados. Parâmetros: mínimo, o menor valor que pode ser sorteado. Máximo, o maior valor que pode ser sorteado. O que ele retorna? Um número sorteado. E aqui são os autores do método, Luiz Fernando Neuschenk. É o e-mail dele. Nós já vimos aqui como funcionam as bibliotecas, mas como nós vamos usar ela no código? É o que nós vamos ver agora, né? Já deixei o código pronto aqui, né, sem nada, para nós começarmos a mexer. A primeira coisa que nós precisamos fazer é incluir as bibliotecas. Eu já deixei um texto aqui, porque a próxima biblioteca que nós vamos usar mexe com texto. Então, nós precisamos incluir a biblioteca. Como nós fazemos para incluir essa biblioteca? Nós vamos aqui, depois do programa, antes da função, e vamos escrever inclua biblioteca e o nome da biblioteca. No caso lá é a biblioteca útil, com U maiúsculo, certo? E aí eu vou gerar um número aleatório para a gente ver essa biblioteca funcionando e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como nós importamos. Então, vamos aqui, esqueçam por enquanto essa cadeia aqui, eu vou comentar essa linha. E vamos fazer um escreva. E vamos chamar o método sorteia da biblioteca. Como nós chamamos esse método? Você precisa escrever o nome da biblioteca útil, ponto, o nome do método, que é o método sorteia, certo? Eu abro e fecho parênteses, né? Como esse método funciona? Esse método vai dizer, eu quero sortear um número entre 1 e 10, certo? Então, isso é que o método faz. Eu estou escrevendo o resultado, por isso que primeiro eu coloco o escreva, do método sorteia. O método sorteia está dentro da biblioteca útil. Então, eu preciso colocar o nome da biblioteca, ponto, o nome do método, né? Então, quando eu executar isso aqui, ele sorteou o número 3. Entre o número 1 e 10, ele sorteou o número 3. Se eu rodar isso aqui diversas vezes, ele vai escolher diversos números aleatórios entre o 1 e o 10. Às vezes o Portugal Studio ele dá uma bugadinha,
né? Então, o certo é quando eu escrever o nome útil, ponto, agora sim, ele já apareceu, ó, todos os métodos. Quando eu faço isso dentro do escreva, ele não está aparecendo, mas quando eu faço fora, ele funciona, né? Se não aparecer, você aperta o Ctrl barra de espaço, certo? Então, esse é o nosso primeiro método. É a nossa primeira biblioteca, que é a biblioteca útil, e o primeiro método dela, que é o método sorteio. Porém, sempre que eu for usar um método de uma biblioteca, eu preciso escrever o nome da biblioteca, ponto, o nome do método. Então, às vezes, o nome da biblioteca é muito grande, como a biblioteca matemática. Então, sempre que eu for usar um método da matemática, eu preciso colocar matemática, ponto, o nome do método. É um pouco cansativo. Então, o Portugal Studio ele dá esse símbolo aqui. Depois do inclua biblioteca e o nome da biblioteca que é útil, você pode colocar traço, traço ou menos, menos, maior que simboliza uma seta. E o texto que eu colocar aqui depois da seta é uma abreviação ao nome útil. Então agora, como eu criei uma abreviação que eu chamei de U, eu não preciso mais escrever útil. Eu posso escrever simplesmente U.sorteia. E ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, esse traço, traço maior que indica uma setinha, eu estou dizendo que no lugar do nome útil, agora eu vou escrever o nome U. Eu podia chamar isso aqui de João, só que não faz sentido. É usar um apelido para a biblioteca útil com o nome de João. Por isso que nós sempre usamos o que nós chamamos de variáveis mnemônicas. Então aqui eu estou criando um apelido para essa biblioteca mnemônica. Útil U. Você poderia colocar o nome que você quisesse. Certo? Então agora nós simplesmente usamos o ponto sorteio. Por enquanto vou comentar isso aqui. E agora vamos começar com a biblioteca de texto. Né? Então aqui eu criei uma variável, que o nome da variável é texto, né? Do tipo cadeia. Vou até melhorar o nome dessa variável. Vou colocar aqui programa. O nome do nosso programa é Portugal Studio. Só. O programa não pode, né? Vamos colocar aqui software. O nome da nossa variável é software. E o nome do nosso software aqui, o valor que nós criamos, é o Portugal Studio. Esse tipo de declaração eu não tinha mostrado antes. Então, eu quis mostrar agora. No lugar de eu colocar cadeia software, ou seja, declarei uma variável que o nome da variável é software e que o tipo é cadeia. Embaixo eu faço software é igual a Portugal Studio. Eu criei a variável, depois eu dei um valor a ela. Eu consigo fazer isso na mesma linha. Então, eu já criei uma variável do tipo cadeia, o nome da variável é software e o valor dela é Portugal Studio. Então, eu já fiz isso, vou até apagar isso aqui, em uma única linha, certo? E como nós notamos, esse texto ele está capitalizado. O que quer dizer isso, professor? Capitalizado. Quer dizer que ele está com as primeiras letras capitalizadas, ou seja, em maiúsculo. O P de Portugal está em maiúsculo, o resto em minúsculo. O S de estúdio está em maiúsculo e o resto minúsculo. E agora nós vamos começar a brincar com esse texto, certo? Para isso eu vou incluir uma biblioteca própria para texto. Inclua biblioteca texto com T maiúsculo. E de novo, eu não quero ficar escrevendo texto, então eu vou dar um apelido para essa biblioteca que eu vou chamar de T. E aí vamos ver quais são os métodos que tem. Eu coloco T, ponto, e ele já mostrou alguns, né? O método caixa alta, caixa baixa, extrair subtexto, número de caracteres. Nós vamos brincar com esses agora. Caso você tenha alguma dúvida, você pode ir na documentação e ler, ou você pode ler aqui, ó, ele já dá uma descrição. Esse método se chama caixa alta, ele transforma os caracteres de uma cadeia em caracteres maiúsculos. E os parâmetros dele, ele recebe uma cadeia, ou seja, ele recebe um valor que vai ser transformado em maiúsculo. Mesma coisa para caixa baixa, e esse aqui que conta a quantidade de caracteres que tem numa palavra, certo? Vamos começar contando os caracteres. Então, eu vou colocar aqui um escreva, só para ficar organizado, e vou dizer o tamanho
o meu texto. Não, vou colocar aqui. Tamanho só, porque senão vai ficar ruim de ler na tela, que está com a letra muito grande. Tamanho do texto. E eu vou achar o tamanho desse texto aqui. Portugal Studio. Quantos caracteres ele tem? Então eu vou chamar o método T, ponto. E aí eu vou colocar. Acho que era tamanho, não é isso? Vou ter certeza aqui fora que esse programa é meio bugadinho. Vou escrever aqui fora. T, ponto. Número caracteres. Me enganei, não é tamanho. O nome do método é número underline caracteres. E dentro eu vou passar o número, a variável, né, que eu estou querendo saber o tamanho, que é a nossa variável software. Então, o que é que esse método vai fazer? Ele vai contar quantas letras tem dentro desse texto. O texto só, no caso aqui eu posso colocar o valor do texto diretamente, mas eu coloquei o nome da nossa variável. Então ele vai pegar a variável software, vai ver o texto que tem dentro dela e vai contar quantos caracteres tem. Rodei aqui, ó. Tem 15 caracteres, certo? Ele tem 15 caracteres. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Lembrando que o espaço também é um caractere. Então ele vai contar todo o texto que tem aqui dentro. Pode ser letra, pode ser sinal, pode ser número, pode ser espaço, pode ser traço. E ele tem 15 caracteres. Vamos continuar brincando, né, com o nosso texto. Agora eu quero pegar esse nome Portugal Studio e colocar ele todo em maiúsculo. Eu não preciso apagar aqui e fazer letra a letra. Eu tenho um método para isso, né? Então vou chamar aqui, ó, escreva. Vou colocar aqui um barra nzinho, né, para aparecer em outra linha. E vou colocar aqui mais. Pronto. Vou abreviar. É para poder caber tudo na tela. Como é que eu coloco esse texto em maiúsculo? Eu vou chamar o meu método, a minha biblioteca T, ponto, e o nome do método é caixa underline alta. E dentro desse método ele recebe uma string, uma cadeia. Ele vai pegar o texto e vai deixar todo maiúsculo. O nosso texto está dentro da variável software, certo? A mesma coisa funciona para a variável minúscula. Então, vou abreviar. Só que o nome do método, em vez de ser caixa alta, é caixa baixa. Vou rodar o nosso programa agora. Ele pegou, ó, primeiro ele contou a quantidade de caracteres, que é 15. Depois ele pegou o texto Portugal Studio e deixou tudo maiúsculo. Depois ele pegou o texto Portugal Studio e deixou tudo minúsculo, certo? Então eu consegui manipular o meu texto sem precisar apagar e escrever de novo, simplesmente porque tem uma biblioteca que faz isso. Então, para que servem as bibliotecas? As bibliotecas são um modo que os criadores da linguagem pensaram para nos ajudar. Eles colocam lá dentro diversas funções e no lugar de nós programarmos essa função manualmente, nós simplesmente pegamos a ferramenta que está lá dentro da caixa e usamos para fazer o que nós quisermos. Dentro da caixa texto, né, como se fosse uma caixa de ferramenta textos, ele tem diversas ferramentas. Uma conta a quantidade de caracteres, outra deixa tudo maiúsculo, outra deixa tudo minúsculo. Tem uma que eu consigo recortar o meu caractere, nós vamos ver aqui, ó, extrair subtexto. Nós vamos usar esse método aqui. Ele vai pegar uma cadeia de caracteres, no caso aqui o nosso software, e ele vai extrair o texto da posição 0 até a posição 5, por exemplo. Eu vou escrever isso aqui. Vou botar aqui só um barra N. Eu vou colocar um texto nesse.
E vamos ver o que isso aqui faz. Ele vai pegar o nosso texto Portugal Studio e vai extrair somente da posição 0 até a posição 5. E aí vamos ver até onde isso vai, né? Vamos rodar aqui. Ele extraiu até o U de Portugal. Por quê? E aí nós vamos ver agora. Ele vai começar da posição 0 e vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é até o G. Só que ele não vai extrair até a posição 5. Ele vai extrair até uma posição antes da nossa posição 5. Então ele extraiu a posição 0, A1, A2, A3 e A4. E na 5 ele parou. Então é assim que esse método funciona. Na verdade, nós vamos falar mais sobre bibliotecas no futuro, nós vamos criar os nossos próprios métodos. Porém, como muitas vezes nós estamos precisando usar alguns métodos que estão nas bibliotecas do Portugal Studio, eu quis trazer essa aula um pouquinho mais curta só para a gente aprender como usar. Né? Entender que existem abreviações, né? Entender como nós incluímos essa biblioteca, onde nós achamos aqui na ajuda, né? As bibliotecas que nós queremos usar. Por exemplo, na matemática, tem uma biblioteca aqui para arredondar valores, para calcular uma potência, calcular uma raiz, né? Calcular um valor absoluto que nós já usamos em sala. Então, eu quero como prática dessa aula que vocês procurem no Portugal de vocês essas bibliotecas e tentem usar. Né? Eu quero fazer uma biblioteca da matemática e calcula a raiz cúbica de um valor. Vocês vão tentar usar e as dúvidas que forem aparecendo, vocês vão me dizendo, certo?